Olá, amigos, eu sou Humberto Vieira, o responsável pela pesquisa que deu origem à psicoterapia reconstrutiva, uma abordagem terapêutica inovadora que tem suas raízes no mundo espiritual ou extrafísico. Eu quero primeiro falar sobre os princípios básicos do nosso terapeuta. O fato de a psicoterapia reconstrutiva ter vindo através de mim não me faz uma pessoa iluminada ou diferente de qualquer outra. Sou um espírito mais velho que a maioria de vocês, com muitos erros e poucos acertos. Quando alcançamos essa condição, os dirigentes planetários nos escolhem para executar alguma tarefa no mundo, como uma espécie de carteiro de Deus. Pertencemos a um colegiado de trabalhadores da área da saúde, visando uma reviravolta na maneira como o nosso mundo vem tratando as pessoas doentes. Não há doenças, há doentes. Com essa afirmação, buscamos ampliar o conhecimento das origens dos sintomas, auxiliando o doente a superar sua enfermidade. Para a erradicação definitiva dos sintomas, não basta removê-los. O enfermo precisará alterar a sua forma de ser, sentir e agir, sem a qual voltará a enfermar. Evitaremos criar qualquer título ou uniforme para o grupo de terapeutas, buscando evitar a fascinação. Como verão ao longo da primeira aula, antes de nascermos, já fomos instruídos para trabalhar com a psicoterapia reconstrutiva. Não somos seres especiais, apenas trabalhadores do alto. Ao longo do trabalho, é possível que muitas pessoas os vejam como dotados de poder de cura. No entanto, não permitam que isso ocorra, pois essa terapia se tornará comum em muito pouco tempo. Igualmente, evitem ser confundidos como gurus. A prática da humildade é essencial para continuarmos recebendo a assistência dos mentores do projeto. A psicoterapia reconstrutiva não tem qualquer relação com religiões e não é possível operá-la solicitando auxílio de entidades de outros segmentos, uma vez que ela opera na altíssima vibração da coluna esperança, enquanto as entidades ligadas às religiões têm vibrações diferentes. Caso essa tentativa seja feita, as entidades superiores, em respeito à decisão do terapeuta, se afastarão. O terapeuta deve ver o mundo através dos olhos do seu paciente. Só assim entenderá o quão grande é a sua dor. Bem, estamos aí oferecendo para vocês o nosso livro Além do Transtorno Mental, que conta a história de como foi desenvolvido esse trabalho. Conta 28 anos aproximadamente do trabalho que eu fiz, né? Eu comecei em 1995 e tive várias experiências em relação a isso. Então, ali nós contamos. É uma história, é um livro romanceado, muito fácil de ler, e vocês poderão estar em PDF, poderão ler no seu celular ou qualquer outro dispositivo. Fácil, e é muito importante que vocês leiam para entender com mais precisão aquilo que nós vamos estudar, ok? Material do curso. Ao longo do curso, abordarei diversos temas já explorados em livros, artigos, vídeos, em algumas correntes religiosas. Farei referência a figuras como Jesus, Kardec, Buda, os apóstolos de Jesus e outros, sem vinculação a qualquer religião específica. É importante destacar que, em nossa equipe, contamos com terapeutas de diversas crenças, como católicos, espíritas, umbandistas, judeus, evangélicos, inclusive pastores evangélicos, e pessoas sem filiação religiosa. Portanto, é fundamental evitar a confusão entre conceitos religiosos e a prática da psicoterapia reconstrutiva, que se propõe ser uma ciência integrante da medicina do futuro. O que os benfeitores dizem é que no futuro ela vai estar associada à medicina, quando a medicina trata do corpo
e o terapeuta vai tratar dessa área que nós vamos abordar. Conscientizemo-nos de que a psicoterapia reconstrutiva é um procedimento originado do mundo espiritual ou extrafísico, com o propósito de impulsionar os avanços na área da saúde. Vamos observar que até agora a nossa abordagem tem sido predominantemente orgânica, muitas vezes influenciadas por interesses que exploram essas pessoas doentes. Aí a gente sabe a indústria farmacêutica, planos de saúde, hospitais e tudo mais. Os benfeitores espirituais afirmam que esse conhecimento será integrado à medicina tradicional, transformando-se em uma prática verdadeiramente holística. E vocês estão sendo os primeiros, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a Colônia Esperança, a qual estamos ligados, para que a gente possa entrar verdadeiramente no assunto. O livro Tormentos da Obsessão pelo Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, tendo como médium Divaldo Franco, eu pincei dali algum trecho para que a gente possa saber, entender como nós estamos ligados a isso. A Colônia Esperança foi criada por Eurípides Barçanufo. Não vou falar muito aqui, porque a história dele é muito rica. Eu acho que vocês podem pesquisar na internet, se tiverem interesse em saber. Ele é considerado o apóstolo da mediunidade. Um grau de mediunidade não visto. É algo assim impressionante. Ele tem ligação íntima com os espíritos angelicais. É algo assim muito interessante. O livro Tormentos da Obsessão, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele fala como foi desenvolvida essa terapia no plano espiritual e fala da gente, que fomos treinados lá e depois aqui. Vamos ler um trechinho que eu separei para a gente. O Hospital Esperança é uma obra de amor, erguida no plano espiritual por Eurípides Barçanufo, cujo objetivo é prestar auxílio e orientação aos seguidores do Cristo, que não conseguiram ou não quiseram adotar o compromisso da vivência de sua mensagem de amor. Ou seja, aqueles espíritos que já foram cristianizados, não importa a época, não importa através de qual religião, mas foram cristianizados, já sabem o que é certo e errado, que continuando, sabendo que é errado, continuaram naquele caminho, ao desencarnarem, enlouquecem. Enlouquecem. Porque você errar porque não sabia é uma coisa. Agora, você errar consciente de que você errou por egoísmo, por capricho, por ganância, por alguma, isso causa uma complicação muito grande que geram os conhecidos transtornos mentais. Nós vamos abordar isso tudo. O hospital faz parte do planejamento do Espírito Verdade, que é Jesus, do transporte da árvore do Evangelho para o Brasil, pois logo depois de lançadas as bases da doutrina em plena França positivista, ele, o Espírito, trouxe as sementes doutrinárias para esse rincão, que a esse tempo já estava predestinado há 400 anos em se tornar o celeiro da mensagem cristã à luz da imortalidade. Interessante, né? Você vê que isso aí, há mais de 500 anos, muito antes do Brasil ser descoberto, já estava destinado a árvore do Evangelho vir para cá. O que é essa árvore do Evangelho? São os espíritos que já foram cristianizados ao longo dos milênios, desses 2 últimos milênios. Aqueles que já tiveram contato com os ensinamentos de Jesus. Então, já sabíamos o que era certo e o que era errado. Então, esses que já são preparados, esses espíritos, porque o astral da Europa estava todo contaminado por conta de guerras, por conta de uma série de coisas que aconteciam. E a transferência da árvore do Evangelho, ou seja, a transferência desses espíritos para cá, eles vieram e ficaram no astral aqui no Brasil.
aguardando a oportunidade de nascer. E assim começaram a nascer aquelas criaturas em várias épocas, e aí vocês vão encontrar Eurípides Barçanufo, que é um espírito ascensionado. Aliás, a gente lida muito com eles, viu? Impressionante. Lida não, né? Quem somos nós? Nós somos orientados por eles, pelos espíritos ascensionados. São espíritos que já cresceram a uma condição extremamente evoluída, extremamente. Então, Eurípides Barçanufo veio, ele criou essa colônia, pediu, ele quando desencarnou, logo que ele chegou no mundo espiritual, foi a Nossa Senhora, olha que intimidade, né? Procurou a Nossa Senhora, foi até ela, e pediu a ela que intercedesse junto a Jesus, pedindo permissão para criar o Hospital Esperança, que no início era só um hospital para tratar esses espíritos. Com o decorrer do tempo, a coisa cresceu, você não tem ideia do que é hoje a Colônia Esperança. É uma colônia extremamente grande. A gente vai, durante as nossas aulas, a aula de hoje principalmente, eu vou comentar algumas experiências minhas lá na Colônia Esperança, e vocês vão entender como isso funciona. Quem são os mentores, como isso foi feito. Ok? Bem, além do Ministério de Recuperação de Pacientes, muitos candidatos à reencarnação como futuros psicoterapeutas, olha nós aí, e estudiosos da alma, vêm fazendo estágio a fim de adquirirem conhecimento para lidar com os problemas volumosos da obsessão e dos transtornos psicológicos e das psicopatologias. Eurípides providenciou a convocação de admiráveis psiquiatras e psicólogos desencarnados, que havia na Terra cuidado da desafiadora patologias obsessivas e autoobsessivas. De Thomas Willis, do psiquiatra inglês do século XVII, a Philippe Pinel, de Mesmer a Charcot, de Freud a Jung, muitas aulas têm sido ministradas e debates são estabelecidos para que se encontrem os melhores métodos terapêuticos para imediata aplicação, não apenas nos internos, como em favor dos viajantes da Terra. Então, não apenas aqueles que desencarnaram com problemas, mas para tratar aqueles que estão aqui na Terra. Aí nós entramos, né? Aqui estão alguns dos mentores dessa obra, né? Durante esses anos, eu tive a oportunidade de conhecer alguns e eu fiquei muito impressionado. Vamos contar aos pouquinhos, né, essa história para que vocês possam ter noção da profundidade desse trabalho. Eu poderia apresentar a psicoterapia reconstrutiva sem abordar os percalços pelos quais tive que enfrentar. Mas, em respeito a vocês, decidi trazer à tona toda a história de sofrimento, perseguições, abandonos e fracasso pelos quais eu tive que passar. No início da década de 1990, eu tinha uma empresa, eu era responsável pelo treinamento da IBM. Todo o curso da IBM era feito pela minha empresa. Nós tínhamos uma sede em São Paulo e outra aqui no Rio. Por razões que eu não vou declarar aqui, eu recebi um golpe muito grande, que me deixou não só sem o projeto, mas completamente falido, com dívidas, com uma série de coisas. Aquilo quase me enlouqueceu, né? Eu não sabia o que fazer. Casado, com 3 filhos pré-adolescentes, entrando na adolescência, e mais uma pequenininha que mal tinha chegado no mundo, devia ter uns 2 ou 3 anos, aproximadamente. E uma esposa que sempre dependeu de mim, então era muito difícil a gente sobreviver. Passamos uma dificuldade muito grande, tivemos até que vender refeições. Nós fazíamos refeições e vendíamos, entregava em casa e tudo mais, para conseguir comer. Isso me levou a uma depressão profunda, profunda. E eu não queria tomar remédio, eu passei a beber em casa, todo dia. Não era na rua, bebi em casa.
Trabalhava durante o dia fazendo essas atividades, né, de refeição, e no final do dia eu ia escurecendo, eu já começava a beber, porque aí, senão não conseguia dormir. Era pesadelo, eu ficava rolando na cama. Bebendo, a gente relaxa, como fuga, né? Muita gente bebe por conta de fuga. Vocês vão ver isso acontecer. E ali eu estava entregue. Depois de quase 2 anos nessa situação, eu já não estava conseguindo parar. Chegava no final do dia, era aquele transtorno, meus filhos não traziam mais os colegas em casa, minha esposa vivia sempre de mau humor, e dormir do lado de uma pessoa que tinha bebido, eu não ficava bêbado, mas bebia e relaxava. Aí um dia ela chegou para mim e falou: Humberto, me leva num centro espírita. Eu falei assim: centro espírita? Mas para quê? Eu não tinha uma religião na época, não tinha nenhum conhecimento. Não, para ver se ajuda a gente nessa situação, vamos até lá? Eu falei: tá bom, vamos. Fomos de ônibus, que eu já não tinha mais carro também. Fomos a um bairro daqui do Rio de Janeiro chamado Bom Sucesso, é da periferia do Rio. Bem, chegando lá, era uma casa em centro de terreno, né? Dos fundos, e tinha um corredor assim para a gente entrar, e depois que estava todo mundo, eles trancavam a porta. Fiquei até um pouco assustado. A gente recebia uma cartela, cada um que fosse lá a primeira vez, e cada vez que você fosse lá, tinha sessões quintas e sábados. Eles carimbavam e rubricavam colocando a data. Ali não era um centro espírita, mas era espiritualista. Eles davam passe, faziam palestra, aquele negócio de água fluidificada, e tinha lá o seu José, que era o presidente, que trabalhava numa salinha incorporado num espírito que dizia que era um médico. E ele operava as pessoas, abria, cortava, tirava cisto, fazia uma série de coisas. Volta e meia saía alguém de lá com curativos, com sangue. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa absurda. Parecia zero, igual, sabe, esse negócio? E quando você chegasse a 20 visitas à casa, você tinha direito a uma consulta com ele. E como ele dizia que ele tratava de tudo, eu queria que tratasse da minha dificuldade de parar de beber. Aí eu só podia ir depois de ter de 20 vezes lá, eram as quintas e sábados. Aí eu pensei assim: poxa, bem que esse homem aí pode. Eu sei que é a primeira vez que eu estou aqui hoje, mas ele podia me chamar lá dentro e falar que eu vou parar de beber. Acabei de falar, a porta se abriu, sai uma senhora, ele chega na porta, olha assim, devia ter umas 50, 70 pessoas num terreno, né, do lado do terreno, sentados. Aí ele chamou o assistente dele e apontou para mim. Aí ele quer falar com o senhor. Eu fui, né? Cheguei lá, me sentei, ele falou: qual o seu nome? Eu falei: Humberto. Seu Humberto, o senhor quer parar de beber, não quer? Ele veio aquele susto assim. Eu falei: quero. Pois o senhor vai parar. Eu estou com a irmã Clara aqui do lado, ela disse que o senhor tem um compromisso assumido antes de nascer. O senhor vai parar de beber para seguir esse compromisso. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, e ele aproveitou e disse: a irmã Clara está mandando uma relação de livros que quer que o senhor estude, não leia, estude. Me deu uma relação de livros sobre mais a questão da espiritualidade, perispírito, essas coisas assim. Eu não tinha nenhuma noção sobre isso. E alguns livros romanceados, né, que eu tinha que ler. Depois disso, eu vivia o tempo todo com o livro na mão. Era uma coisa impressionante. Ele falou para eu voltar daqui a 40 dias. Quer dizer, eu tinha que ir toda quinta e todo sábado, mas daqui a 40 dias ele me atender de novo. Aí eu fui para casa, era uma quinta-feira. Não bebi na quinta, não bebi na sexta, no sábado eu estava lá. Aí eu pensei assim: isso deve ter sido a armação da minha mulher. Ela deve ter combinado com eles para me impressionar e falar que eu quero parar de beber. É impossível eles saberem disso. Aí eu pensei assim: bem, ele falou que só vai me atender daqui a 40 dias. Mas, se isso for verdade, ele vai abrir aquela porta e vai me chamar e vai falar: João casou de calças curtas. Uma frase assim, bem esdrúxula, fora de contexto.
mas para ser justamente uma coisa diferente. Acabei de falar, a porta se abriu, saiu um senhor, o seu José chegou na porta e falou: Seu Humberto, vem aqui, por favor. Eu já fui preocupada. Sim, senta, por favor. Eu sentei, ele fechou a porta, olhou para mim e falou assim: João casou de calças curtas. O senhor acredita agora? Naquele momento, meu universo de conhecimento desabou. Eu falei, gente, tudo que eu aprendi até hoje, dos meus 40 anos, tinha 42 anos, tudo que eu aprendi até hoje joguei fora, porque o que eu sei não é verdade. Existe algo muito maior do que isso. Eu olhei para ele assim, assustado, ele falou assim, o senhor pode ir, como eu disse, daqui a 40 dias eu, eu vou lhe atender aqui de novo. Eu saí trêmulo, né? Eu mal conseguia ficar em pé. A partir dali, eu me dediquei com uma ferocidade ali àqueles livros, mas tinha muita coisa que era novidade, eu tinha dúvida. Então, toda quinta e todo sábado, quando eu ia entrando pelo corredor, eu sempre tinha uma dúvida, uma ou mais de uma dúvida. E eu não falava nada com a minha mulher sobre isso. Minha mulher ali nunca se envolveu. Eu tinha aquela dúvida, aí o seu José pegava assim o microfone. Eu estava ainda entrando, ele batia no microfone para saber se ele estava ligado. Aí dizia assim: Estou com a irmã Clara aqui do lado. Ela pediu para eu dizer o seguinte: ela dava as respostas das minhas dúvidas. Foi assim que nós começamos o nosso estudo. Bem, quem foi a irmã Clara? A irmã Clara é um espírito ascensionado. Ela era diretora de 3 colônias naquela época. Colônia Lar Maria Mãe Santíssima, colônia Legionárias de Maria e uma outra colônia que eu não me lembro o nome. Eu nunca consegui lembrar o nome da terceira. Ela ficou durante um ano ainda me dando instrução. Depois de um ano, ela se despede com aquela choradeira, que ela vinha, né, incorporada lá no Seu José, e todo mundo chorava, porque todo mundo gostava dela, amava. E ela dizia, gente, mas eu cumpri meu papel aqui. Eu agora vou trabalhar na migração de espíritos. Ou seja, ali é trabalhar na transmigração, né? Levando espírito para um planeta, para o outro. Um trabalho lá de espíritos ascensionados. Nível muito elevado. E assim começou essa nossa história. E caso interessante naquela época é que eu, às vezes, né, fazia nada demais. A minha vida, eu passei a ter uma vida muito certinha. Mas se eu fosse em algum lugar ou se fizesse alguma coisa, eu chegava lá, o seu José chegava e olhava para mim, o senhor foi em tal lugar, não foi? Eu falo, meu Deus, como é que esse homem sabe disso? O senhor teve uma discussão com uma pessoa assim, não teve? Eu ficava impressionado. Falei, gente, eu não tenho mais vida. Eu estou sendo vigiado o tempo todo. Eu tinha vergonha de ir no banheiro porque tinha alguém que estava comigo. Então eu falei, gente, o que estava acontecendo? Até que eu descobri depois que era o irmão Abel. Eu chamava ele de X9. O irmão Abel é um espírito muito jovem. Mais uma que eu vou contar para vocês, eu sei que vocês não vão acreditar, mas faz parte, eu tenho que falar. O irmão, uma vez eu estou na sala do seu José, naquela salinha dele, e era muito calor, e tinha um ar-condicionado que estava desligado. Eu falei, ué, está desligado o ar-condicionado? Não, ele enguiçou, mas fica tranquilo que o irmão Abel está consertando. Eu olhei assim, como? Irmão Abel está consertando. Não, ele mexe com essas coisas. Tá bom. Aí, durante a nossa conversa, de repente, o ar volta a funcionar. Aí ele vê aquele susto e falou, tá vendo, ele acabou de consertar. Aí, cada vez que eu tinha uma dificuldade, passava uma dificuldade financeira muito grande. Quebrava as coisas, minha impressora enguiçava, o computador enguiçava, aí eu me concentrava, pedia o irmão Abel, o troço voltava a funcionar. Eu sei que vocês não vão acreditar, eu evito de falar muito dessa parte da irmã Clara, lá do seu José, nem coloquei no livro, e quem vivia muito isso era minha esposa e meu filho mais velho. Né? Houve uma vez
Naquela época, meu filho queria fazer um curso de montagem de computador. Muito comum na época, né? Década de 90. Eu tive que sair, passei o dia fora, ele levou um colega lá para casa, pegou o meu computador, desmontou todo, botou tudo em cima da mesa, as pecinhas assim. Minha mulher, quando viu, falou: seu pai vai te matar, olha o que você fez. Ele depende disso para trabalhar. Não, vamos montar. Aí montaram o computador não funcionou. Nem ligava. Montaram e os dois ali começaram a suar, meu filho começou a chorar, que eu ia chegar, eu ia brigar com ele, eu dependia daquilo. Aí minha mulher falou assim: vamos pedir o irmão Abel? Gente, pediu o irmão Abel, o computador voltou a funcionar. E teve mais uma série que eu vou parar por aqui, porque eu sei que chega a ficar. É inverossímil, por isso que eu falei. É inverossímil, não dá para acreditar nesse tipo de coisa. Mas vocês vão entrar nesse mundo. É isso que eu quero que vocês entendam. Bem, um dia, então, eu resolvi conhecer o Museu de Imagem do Inconsciente, que fica dentro do hospital. Eu entrei e fiquei impressionado com a vida daquelas criaturas. O hospital era cercado por um muro de quase 3 metros de altura, ou chegava a 3 metros de altura. Eu achava que era para que ninguém fugisse de lá. Depois eu descobri que é para esconder a miséria humana, a que ponto que chega a criatura. Então, eu passei entre os pacientes, a maioria tinha medo, né? Alguns abordavam, tentando ver, perguntando se a gente tinha cigarro, a maioria lá fuma. E aí eu fui caminhando entre eles, tentei falar com um ou com outro, mas eles tinham medo. Aí atravessei todo esse prédio, esse quarteirão, era do outro lado da entrada onde era o museu. Fui conhecer o Museu de Imagem do Inconsciente. O museu, vocês têm aí algumas imagens, né? Foi o resultado de obras feitas pelos pacientes da doutora Nise. Criaturas que não conseguiam nem falar, criaturas que não conseguiam se comunicar com ninguém, e foram responsáveis por essas obras que vocês estão vendo. Doutora Nise, a certo ponto do seu trabalho, ela fotografou alguns quadros e mandou para o mestre dela, Jung, Carl Gustav Jung, na Suíça. Ele ficou tão impressionado que ele veio ao Brasil para conhecer. Essa foto que vocês estão vendo é ela com ele. E ele ficou tão impressionado com o resultado, né, porque ela despertou, ela descobriu uma forma de fazer com que aquelas criaturas que eram aprisionadas dentro de si mesmas conseguissem se comunicar. E ali, através da pintura, muitas vezes contava a sua história. Tem muitas histórias interessantes ali. Então, a Jung veio, ficou tão impressionado que levou a doutora Nise lá para a Suíça. Ela passou um ano, acho que foi em 2 vezes, passou um ano na Suíça, no Instituto Jungiano, estudando com ele, participou do 3º Congresso Mundial de Psiquiatria, apresentando seu trabalho, ficou mundialmente famosa. Só quem não deu muito valor a ela foram os médicos daqui mesmo. Aliás, fizeram um filme com a história da doutora Nise. O nome do filme é Nise, o Coração da Loucura. Esse banner que vocês estão vendo aí. Eu estava no hospital, estava trabalhando lá ainda, na época que o filme foi rodado. A Glória Pires, ela fez o papel de Nise. Gente, foi um ano assim, extremamente tumultuado lá, porque por causa da equipe de filmagem, né? Mas tivemos que conviver com o nosso trabalho e com eles. E o filme conta o início do trabalho da doutora Nise. Só o início. Quais foram os primeiros passos para que ela chegasse até onde ela chegou. Depois disso, o trabalho dela cresceu e cresceu muito. Aqui eu tenho uma imagem da doutora Nise, já no finalzinho da vida, foi basicamente quando eu cheguei, né? É aí que ela estava. Esse prédio de Longalote, esse prédio grande aí que vocês estão vendo de novo, eu consegui ali uma sala pequenininha, uma sala de 9 metros quadrados, junto com o senhor Jacinto Vaz. O senhor Jacinto usava aquela sala, ele tinha conseguido, que fizeram desse prédio um centro comunitário. Centro Comunitário Pedro II. A intenção era colocar entidades não governamentais ali, qualquer entidade, para fazer algum tipo de atividade que pudesse ajudar os pacientes e o público
fazendo com que o público conhecesse melhor aquele, aquele trabalho no hospital. Os médicos diziam que o centro comunitário era como se fosse um buraco no muro do hospital, para que as pessoas, sem precisar entrar dentro do hospital, conhecessem a vida daquelas pessoas. Então, ali nós começamos, eu reuni um grupo e começamos a fazer um trabalho social. Deixa eu explicar primeiro para vocês. Existiam 3 tipos de pacientes. Existiam os moradores, que eram aqueles que as famílias levaram quando estavam em crise, muito séria, né? Isso, numa época muito antiga, uns década de 70, 80, e naquela época tinha dificuldade, inclusive telefone, então eles internavam, a própria família internava e dava endereço de telefone errado, e deixava lá a pessoa. Então, como eles não poderiam ser devolvidos, aí então o Estado assumia a responsabilidade sobre eles. Tanto é que tem um dos prédios, é o prédio de moradia, onde tem diversos, é como se fosse um hotel, diversos quartos, cada quarto com duas camas, e eles ali convivem, né? Então, eles têm todo tipo de atividade. Ele tem as atividades, são amigos, ele tem dança, tem atividade social, medicação, terapia, ou seja, eles são mantidos, têm alimentação, almoçam, tomam café da manhã, almoçam, café da tarde, jantam. Então, tem uma atividade completa, muito melhor do que tivesse dentro da família, que a maioria eram moradores de favela. Mas, então, aconteceu que existiam esse público lá dentro. Naquela época, se não me engano, eram umas 300 pessoas que tinham internadas, na época que eu entrei. Tive contato com muitas delas. Existia um segundo grupo, que era aqueles que eram internos provisoriamente, aqueles que, depois que descobriram que estavam abandonando lá, criaram outro meio. Hoje em dia, você não interna mais no hospital. Você tem que levar para um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que tem em cada bairro. Então, os bairros têm esse centro de atenção e ali eles fazem a triagem. Se tiver que internar, eles providenciam a internação. Quando termina, devolve para a família. E fazem visita na casa da pessoa para saber se ela mesmo, porque tem que devolver, né? Então, hoje em dia é diferente. Então, a pessoa internada fica lá durante um tempo até se estabilizar com a medicação e devolve para a família. E tem um terceiro grupo. Esse terceiro grupo eles chamavam de usuário. Não é usuário de droga, não. Usuário pelo seguinte, eles tinham sido tratados, estavam estabilizados, mas não tinham o que fazer. Então, o que eles faziam? Durante o dia, eles iam para lá de manhã, tomavam café da manhã, almoçavam, tomavam café à tarde e iam embora. E a maioria era morador de rua. Ou então de comunidade, eram muito pobre, não tinha dinheiro nenhum, não tinha como se alimentar em casa, não tinha nenhum fogão. Então, eles iam para lá. O grande problema era sábado, domingo, feriado, porque os funcionários do hospital, funcionário federal, não trabalhavam no feriado, fim de semana esticado, sábado e domingo. E como é que acontecia? Só ficava uma equipe pequena para poder manter a alimentação dos internos, dos moradores e dos internos, né? Esse pessoal, que era o usuário, que eram moradores lá de fora, que iam para passar, usuário que usava o hospital durante o dia. Então, eles se alimentavam, ficavam fazendo trabalho manuais, né? Fazendo cordão, essas coisas assim, e aproveitar para fazer terapia junto com psicólogos. Faziam terapia e passavam o dia fazendo isso. Então, eles não tinham acesso ao hospital nesse final de semana e passavam fome. Foi quando eu descobri isso, falei, vamos começar com um trabalho social. Então, reunimos um grupo, começamos na sala do seu Jacinto, era uma salinha de 9 metros quadrados no primeiro andar, o seu Jacinto ia lá uma vez por semana para rezar. Ler o evangelho, fazer oração, para quem quisesse. Nunca ia ninguém, mas ele ia, né? Já era um senhor bem idoso, já estava com 90 e poucos anos, e nós entramos usando a sala dele. Era um grupo pequeno ainda. Mas logo depois eu consegui uma ala do terceiro andar. O terceiro andar estava uma imundícia, abandonado. Né? Olha esse corredor, era assim que ele era. Olha como ficou depois da reforma. Então nós reformamos todas as salas, conseguimos uma ala inteira.
Eram diversas salas de 50 metros quadrados, e um pequeno auditóriozinho que cabiam ali, sei lá, cabia aproximadamente 50, 60 pessoas. Então, quando nós começávamos nossa atividade, eu fazia uma pequena palestra, né, 10, 15 minutos, não podia ser mais do que isso, porque eles dormiam, eles não conseguem prestar atenção. Eles só iam lá porque eles ganhavam cesta básica era bolsa de alimentos, roupa, calçado, lanche, né? E tinha coral, tinha outras atividades. Então, eles iam. A maioria era de usuários, desses que moravam fora. Então, a gente fazia aquele primeiro atendimento ali, e eu procurava, nessa palestra de 10, 15 minutos, passar para eles conceitos morais. E eles, não adiantava, entrava por ouvido, saía pelo outro, cochilavam. Eu ficava irritado, falei, eu tenho que conseguir fazer isso entrar na cabeça deles. Aí um dia escutei na minha mente assim, pare de falar e interprete. Eu falei, o que é isso, interprete? Como assim eu vou interpretar? Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Até que eu falei, já sei. Eu peguei uma cartolina grande, escrevi teatro e coloquei na entrada. Coloquei dia e hora, né? Era fim de semana. Uma sala que costumava ter 15, 20 pessoas, de repente encheu, tinha mais de 60 pessoas, tinha gente sentado no chão. E eu comecei a escrever os esquetes. Só que aí é o seguinte, eu reuni a equipe e falei, olha, vamos fazer um teatro aqui para ver se a gente consegue passar isso que eu tento falar através do teatro, da encenação. Tem alguém aqui que gostaria de fazer papel de ator, de atriz? Uma das voluntárias, o nome dela era Karen, ela era atriz. Então ela falou, eu sou atriz, eu trabalho em teatro. Eu falei, nossa, que maravilha! E ela ficou responsável pelo teatro. E ela trouxe os colegas dela do teatro e trouxe também os figurinos, né? Para fazer as interpretações. E eu escrevi os esquetes. Os esquetes eram sempre falando sobre uma deficiência moral. Sempre. Mas com um toque profundo de humor. Né? Eu queria ver aquele pessoal dar um sorriso. Ninguém sorria, todo mundo estava assim. Ó. Parecia que estava chorando o tempo todo. No primeiro dia de teatro, eles deram cada gargalhada. Eu nunca tinha visto um paciente daquele dar gargalhada. Eles riam e prestavam atenção em tudo. Falei, gente, achamos. Eu passei a escrever os esquetes, eram semanais ali, e a gente conseguiu implantar. Foi uma maravilha, porque eles mudaram o padrão completamente, chamou a atenção do hospital, principalmente por causa das gargalhadas, né? O pessoal, os técnicos de saúde, que estavam de plantão, médicos, enfermeiros, iam lá para saber por que eles estavam dando gargalhada. Eles sabiam que o paciente não dá gargalhada, eles não riam. E ali eles riam. Então, comecei a fazer um contato com eles assim muito interessante. E eu vou seguir nessa linha para que vocês entendam. E com isso, eu tinha buscado uma formação em psicanálise, eu queria abordar essa questão da psicanálise com eles. Não uma psicanálise convencional, mas uma coisa um pouco mais abrangente. E eu tinha uma sala que eu atendia as pessoas, fazendo uma entrevista assim, de 15 minutos, 20 minutos, aí vinha outro, toda semana. Mas tinha um paciente lá que eu tinha uma intimidade maior, o José. José estava sempre lá comigo, se oferecia para ajudar as coisas, carregar as coisas, para ajudar. Ele era um trabalhador, né? E eu falei um dia para ele, Zé, como é que são as vozes que falam com você? Ele, não, nenhuma voz fala comigo, não. Eu falei, como não? Todo mundo escuta a voz, vê espírito. Não, não vejo nada disso, não. Falou com medo, né? Eu falei, nossa, deve ser obsessor sério, né? Eu falei, por que isso? Por que você diz que não? Não, o doutor falou, o psiquiatra, que eu não posso mais ouvir e nem ver, porque isso é coisa da minha cabeça. Isso não existe. Bom, se você escuta, se você vê como não existe, não, é coisa da minha cabeça. E se eu der atenção, vai continuar aparecendo. Aí eu pensei, falei assim, gente, como é que eu faço para poder entrar nisso, hein?
Eu preciso conhecer isso. Pesquisador é um inferno, sabe? Pesquisador, ele se mete em cada furada, ele entra em cada buraco para poder tentar descobrir as coisas, ele se passa por cada situação, e eu resolvi passar por um paciente mental. Eu cheguei para ele e falei assim, você sabe que eu também vejo, eu também escuto? O senhor escuta, seu Humberto? Escuto, escuto e vejo. Isso é uma coisa natural. É natural? É. Então me fala, como é que são? Não tem uns amigos aí que falam comigo, não sei o quê, mas falam com um pouco de medo, né? Aí ele falou um pouco e deixei para a semana seguinte. Semana seguinte ele volta. Seu Humberto, eu conversei com os meus amigos, escuta só, eu conversei com os meus amigos, eles disseram que queriam fazer uma entrevista com o senhor. Eles querem fazer terapia com o senhor. Eu gelei na hora, eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu estou ficando senil, estou ficando doente também? Ou, bem, vamos em frente, eu comecei, né? Aí marcamos para a semana seguinte ele chega, entra na sala, cabeça baixa, triste. O que houve? Ah, os meus amigos estão lá embaixo, mas o guarda não deixou ele entrar. Eu sabia que não tinha guarda no sábado e no domingo. A gente trabalhava nesses dias, finais de semana. Porque era voluntário, né? Um pessoal que trabalhava ia para lá para poder ajudar no sábado e no domingo. Mas eu sabia que tinha um guardião lá embaixo. Vocês vão entender o que são os guardiões aí mais adiante. Aí eu falei, eu vou pedir mentalmente que ele libere os seus amigos. Eu realmente me concentrei e pedi que liberasse aqueles amigos dele. Correndo um risco danado, né? Porque ele não sabia o que ia acontecer. De repente ele deu um sorriso e chegaram. Estão aqui. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu ali tentando segurar. Sabe aquele negócio de você com medo, mas não podendo mostrar que está com medo? Eu falei, então tá bom, senta todo mundo, eu vou começar a fazer entrevista com ele, mas vou fazer do meu jeito, tá bom? Tá bom. Eu vou fazer a pergunta a eles em pensamento, eles vão falar para você e você vai me responder falando. Você concorda? Não, eles concordam. Aí a primeira pergunta que eu fiz, quem são vocês e o que faz com que vocês sejam unidos? Imediatamente José falou, nós nos chamamos Galdino, Tibúrcio e Walter. Nosso grupo era muito maior. Mas, infelizmente, de vez em quando vem um anjo e leva lá para a luz. Nós temos o maior pavor de luz, que diz que a gente se queima lá. E, hoje em dia, somos nós três aqui do lado de cá. E tem o José, que está aí do mundo de vocês. Nós, no passado, nós éramos assaltantes de fazenda. A gente roubava gado, a gente roubava, fazia assalto, fazia uns servicinhos meio ruins, sabe? E cada um que foi morrendo, foi indo embora, e ficou todo mundo do outro lado. E o Zé nasceu. Ele nasceu, nós encontramos, o grupo todo estava com ele. Só que está todo mundo sendo levado e a gente está aqui apavorado com medo de chegar a nossa vez. Não, fique calmo. Aí eu falando, né? Fiquem calmos. Primeiro eu gelei. Primeira coisa eu gelei. Falei, gente, eu estou conversando com o espírito. Como é que se pode? Aí me lembrei da irmã Clara. Eu falei, não, gente, é alguma coisa a mais. Tem que ter alguma coisa. E aí eu comecei um diálogo interessante com eles, descobrindo qual é o gênero de vida deles, o que acontece, como é que eu posso fazer para poder remover esses irmãos. E aí foi que eu fui levado um dia para a Colônia de Esperança. A doutora Anise viveu até 1999. No ano seguinte, no ano 2000, eu estava dormindo, e aí eu sonho que eu estou num hospital, mas um outro hospital, um hospital maravilhoso, imenso. Sabe, tudo limpinho, tudo claro, sabe, aquele, uma música suave, muito suave, que parecia que trazia assim, embalava a gente, e um aroma, um perfume que parecia que curava a alma da gente. Eu fui caminhando e eu me agreguei a um grupo. Era um grupo de pessoas, todo mundo vestido de branco, e eram várias enfermarias, né? E ali existiam camas separadas umas das outras por cerca de 3 metros e pouco, bem afastados. E esse grupo ia de cama em cama, e cada cama tinha lá um espírito, né? Alguém, uma criatura deitada com uma determinada doença. E tinha uma pessoa mais velha que parecia ser um instrutor.
Então, ele levava a mão até na altura do corpo, onde tinha aquela patologia, seja em qualquer parte do corpo, e ele começava a dar comandos, mas ele não falava, ele só pensava, e eu escutava. Eu falei, gente, eu estou escutando o que esse homem está falando. E os alunos, cada um com uma espécie de um tablet na mão, tomando nota do que ele falava. Eu nem sabia o que era tablet naquela época, ano 2000. Eu não sabia, não tinha acesso a isso. E aí, quando terminou de manhã, passamos a madrugada inteira. Eu sabia que eu estava dormindo, que eu estava desdobrado do corpo. Eu falei, eu vou procurar o médico, o diretor do hospital, vou pedir para eu voltar outras noites para aprender essa técnica. Aí eu fui para uma sala, a sala que eu imaginei ser do diretor, numa extremidade tinha uma escrivaninha com uma cadeira e um estante, e na outra um grupo de sofás, de estofados. Uma poltrona ali, eu sentei na poltrona. Aguardei um pouco, aí entra uma mulher, baixinha, aparentando uns 38, 40 anos de idade, pele clara, vestindo um tailleur muito clarinho, sabe? Parecia um creme assim, quase branco, com o cabelo preso à moda coque atrás. Ela me viu, estendeu as mãos assim para mim, né? Estendeu as mãos e veio sorrindo na minha direção. Eu não conhecia aquela mulher. Não sei quem é. Eu fiquei sem graça, ela estendeu a mão, segurei a mão dela. Aí eu falei que eu passei a noite inteira no hospital, eu queria aprender aquela técnica. Ela olhou para mim e falou assim, queria não, você vai. No mesmo momento eu volto para o meu corpo, eu dou um salto da cama e minha mulher, o que houve? Eu tive um desdobramento, eu contei para ela. Conclusão, aquilo passou a ser uma constante na minha vida. Toda vez que eu dava um salto da cama, a minha esposa perguntava, onde você foi agora? Eu imaginava que toda noite eu iria lá para a colônia, mas, na verdade, toda noite eu fui para o astral inferior, o chamado umbral, inferno. Eu conheci as diversas dimensões, trabalhei em todas elas. E lá eu estive em hospitais lá embaixo, acampamentos. O objetivo é fazer com que eu entendesse profundamente as consequências do mau uso do livre-arbítrio. Olha que interessante, como é que eles fizeram comigo, né? Para poder entender. Passei 15 anos lá embaixo. 15 anos, toda noite indo para lá. Ou, inclusive, houve uma oportunidade, que eu até conto no livro, de eu participei da remoção de uma cidade do umbral. Uma cidade que eu ia muito lá para poder buscar alguns espíritos que eles pediam, né? E a gente tem o nosso corpo espiritual, o perispírito, ele é plástico, ele toma a forma como você pensa, né? É chamada ideoplastia. Você pensou que você é assim, seu corpo se transforma. Não é fácil, no início é difícil, mas depois você aprende a fazer. E aí eu participei de uma cidade que foi desmontada. Ela desapareceu. Mas eu quero que você leiam isso no livro, porque é de um conteúdo muito interessante. Como é que aquela coisa funciona? Como é que funcionou aquilo? Então, eu passei a ir ali e tive diversos encontros com vários espíritos, sabe, que trabalhadores. Em 2015, a terapia já estava pronta, não tinha mais nada ali, no que nós nos propunhamos, que seria o tratamento de transtorno mental. Aí eu fui num desdobramento para uma sala, tipo uma sala de aula, estava lá um homem de braço cruzado, de terno, ele falando sério comigo. Então, você vai ou não vai completar o seu compromisso de divulgar essa terapia? Porque eu já estava com ideia, eu estava muito cansado, gente. Depois de 20 anos de trabalho, eu estava esgotado. O que eu sofri, vocês não imaginam. Eu estava pensando, passar os últimos anos da minha vida numa chácarazinha, num lugar assim, criando galinhas, sabe? Descansar um pouco. E eu botava a mão na cabeça, falei, meu Deus do céu, vou ter que começar tudo de novo. Eu não sabia que ia ser difícil, e foi. Eu falei, não, tá bom, eu enfrento, eu encaro. Vamos sim, vamos
eu vou fazer a divulgação. Aí ele esfrega a mão assim e sai por uma porta falando, então vou cancelar a sua aposentadoria. Ele é essa pessoa que vocês estão vendo. Carl Gustav Jung. Era com ele. Eu, inclusive, quando tive com a doutora Anise uma vez, eu perguntei, e Jung, onde é que ele está? Falou, está aqui na colônia também. Só que ele está muito acima de mim. Aquela humildade dela, né? A doutora Anise, aquela mulher que apareceu para mim, era a doutora Anise. Então, aqui vocês estão vendo a doutora Anise, né, idosa, e a doutora Anise na colônia. Jung, idoso, e Jung na colônia. Quando a gente desencarna e desencarna bem, vai para um lugar elevado, a gente rejuvenesce, sabe? Salve se a pessoa faz questão de manter a aparência da idade, justamente por algum trabalho que ela esteja fazendo. Mas ela fica jovial. Eu me vejo como uma pessoa de 30 anos, 30 e poucos anos. Interessante, né? Tenho 1,80 m, mas lá eu me vejo um pouco mais baixo. Eu acho muito interessante. Toda vez que eu me vejo lá, eu sou diferente. Mas quando a pessoa não está bem, ela vai para o famoso umbral, o astral inferior, ela permanece doente e fica mais doente. Começa a ter feridas pelo corpo, vai se degenerando. É algo assim extremamente doloroso. Isso que a gente vai estar estudando também aqui. Ok? Bem, amigos, essa primeira aula é basicamente para poder fazer uma ambientação, para vocês entenderem onde nós vamos trabalhar. E daqui por diante serão aulas curtas, 15, 20 minutos. Eu vou focar cada aula num determinado tempo, só vou explorar aquele tema, porque facilita na pesquisa. Quando você tem uma dúvida, você vai lá na lista de vídeos, é esse que eu quero. Você não tem que assistir um vídeo inteiro para poder procurar a resposta da sua dúvida. Se bem que eu aconselho a todos vocês a tomarem nota durante as aulas. Mesmo que a aula esteja gravada, toma nota para você saber na hora como resolver aquela questão. Entendeu? Então, a partir daqui agora, a gente vai começar a destrinchar esse mundo novo. Vocês vão conhecer, vou apresentar a vocês a colônia, o trabalho com a equipe e como é o trabalho com o nosso paciente, como é que nós trabalhamos. Isso tudo a gente vai aprender. Agora, o grande negócio é a experiência, porque a ação que a pessoa faz é muito parecida uma com outra, mas o que muda é justamente a ação que você vai fazer, né? A ação que você vai fazer. É mais ou menos assim, vamos supor, o policial para prender, ele tem uma técnica só. Tanto faz um bandido aqui, outro bandido ali, outro lá, a técnica é a mesma. O que varia são as situações, que podem ser muito amplas. A mesma coisa aqui na terapia. Então, a técnica para poder fazer o encaminhamento dessas entidades é a mesma coisa, mas como vocês vão fazer isso é questão de experiência. Por isso que vocês vão ter aí 10 laboratórios para vocês experimentarem. Cada laboratório, depois do laboratório, você tem que trabalhar em casa, né? Se você não tem ninguém, bota uma almofada, pega o seu gato, bota ali, e você faz simulação, não tem problema nenhum. E os benfeitores vão te acompanhar, pode ter certeza, que eles querem saber como você está desenvolvendo. Lembre-se, nós já aprendemos lá em cima. Sempre na hora tem uma campainha, né? Mas eu vou deixar. Então, sempre tem os benfeitores estão sempre do nosso lado procurando dar essa orientação, ok? Muito bem, eu decidi disponibilizar essa aula geral para todo mundo. Como é uma aula que não entra tecnicamente na coisa, mas conta o arcabouço desse trabalho, eu resolvi liberar a aula inteira. Então, eu vou regravar e vou distribuir pelas nossas mídias. Eu falo com você. Se você gostou, passa para outras pessoas. Aqui você tem 3 situações. Uma pessoa que pode estar doente quer saber se isso vai ajudar. Ajuda.
qualquer tipo de doença, você vai ter ajuda com a psicoterapia reconstrutiva. Um outro tipo de pessoa, que é a pessoa curiosa. Ela quer conhecer, quer saber e tudo mais. Que existe a terceira, que é esse que nós estamos procurando. É quem quer fazer o curso. Nós precisamos montar uma base grande de terapeutas, de psicoterapeutas reconstrutivos, e para que a gente possa lutar contra esse estado de coisa que é a forma de tratamento da nossa medicina. Nossa medicina só trabalha o corpo, seguindo o protocolo, né? Então, você, quando vai no médico, ele segue o protocolo ou do laboratório farmacêutico, chega lá, você sintoma, esse, então o remédio é tal. Nem examina, não sabe como é que você está por dentro, se aparentou aquilo ali, ou se é um sistema de saúde, né? Empresa de seguro-saúde, ela tem outros protocolos, mas o dela é diferente, é bloqueando alguns exames. Então, quer dizer, mesmo o hospital particular, para você ter ideia, isso cai até mesmo dentro do nosso sistema de saúde pública. Aliás, eu considero sempre que o profissional de saúde pública, ele é o melhor profissional para que a gente procure. Infelizmente, não é recurso, porque ele trabalha por amor. Ele não está ali para ganhar dinheiro, né? Ele está ali para ajudar as pessoas. Então, é aquele que se preocupa com você, né? Então é isso, meus irmãos. Vamos, então, até a próxima aula, então. Um grande abraço.